sou Edivaldo Filho, sou eleito pela presciência de Deus e sou professor da Escola Bíblica hoje. Sou Bruno César, eu acredito que fui escolhido e posso escolher a Cristo. Sou professor da Escola Bíblica hoje. A eleição é uma das principais doutrinas do cristianismo. Todos os pontos de vista a respeito da doutrina da salvação têm uma concepção sobre a eleição. Na doutrina arminiana, no arminianismo, nós entendemos que a eleição acontece, mas ela é condicionada pela fé que a pessoa tem, baseada em inúmeros textos bíblicos que falam de que precisamos ter fé em Cristo para que possamos então ser salvos. E essa eleição, ela tem praticamente dois pontos de vista. É isso, Bruno? Isso. A primeira é a chamada de eleição corporativa, e teólogos arminianos acreditam que Deus escolheu a igreja como meio, vamos dizer assim, para a salvação, tá? Então Deus teria predestinado a igreja. Quem estiver dentro da igreja foi escolhido, foi eleito. Quem não tiver, não. Mas essa não é a visão da maioria dos teólogos, não, tá? Isso. Particularmente acredito na doutrina da eleição, isto é, que nós somos escolhidos com base na presciência divina, ou seja, o pré-conhecimento. É aquilo que Pedro fala na primeira carta, capítulo 1, versículo 2, que nós fomos eleitos, isto é, escolhidos, de acordo com a presciência de Deus. É muito simples o conceito. Claro. Deus viu, pela sua presciência, quem creria, e esses que creem são eleitos, são escolhidos. Porque é condicionada à fé do indivíduo. Então, por exemplo, Armínio mesmo, Jacó Armínio, fazia uma distinção entre os crentes e os eleitos. Os crentes são qualquer um que crê, tá? E eles vão permanecer assim ou não, são salvos ou não, tanto faz. Mas os eleitos são aqueles que permanecerão fiéis até o fim. Há um ponto de vista que entende de que Deus elegeu pessoas para o céu e elegeu pessoas para o inferno, como uma eleição incondicional, no qual o ser humano não teria nenhuma participação. Inclusive, nesse ponto de vista, mesmo aqueles que são eleitos para o céu, eles não precisam ter a condição de fé, no qual a Bíblia tantas vezes ensina que é preciso ter fé, não é? Que é preciso crer. Não, simplesmente mediante a eleição de Deus, algumas pessoas foram para o céu e algumas pessoas foram para o inferno. A doutrina arminiana, portanto o arminianismo, tem entendido através das escrituras de que essa não é uma doutrina apresentada nas escrituras, mas de que ela vai sempre falar dessa condição do homem ter fé para crer. E é por isso que nós ligamos e fazemos então essa associação pela presciência de Deus, baseado no que Pedro ensina, de que para se crer, para ser salvo, quando se é eleito, precisa ter fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que Deus predestinou, diz assim, os que ele conheceu também os predestinou. O pré-conhecimento divino, a sua presciência, precede a predestinação. É verdade. Então primeiro Deus conheceu, depois é que ele predestinou, porque essa predestinação é com base na escolha dos indivíduos. Ele recebe ou não a Cristo. Tá lá, tá claro nas escrituras, né? A eleição incondicional, ou seja, Deus escolheu por Ele mesmo quem vai ser salvo e pronto. Alguns acham que seria um ato gracioso, divino e tal, seria uma ênfase da doutrina da graça, mas isso não procede, tá? Isso não procede porque, como você falou, se Deus tivesse escolhido incondicionalmente quem vai ser salvo, Cristo seria um mero detalhe. A salvação não seria pela fé em Cristo, por meio da graça. A salvação seria pela escolha divina. Então Deus teria escolhido, e aí ele dizia, você vai crer em Cristo porque eu estou decretando. Tá? Então isso é um absurdo. Caramba, bravo. Isso é um absurdo. A fé, a Bíblia ensina, a salvação é por meio da fé em Cristo, por obra da graça divina. E outra coisa, falando na graça, eu tenho muitos amigos que dizem, né, que o arminianismo não é uma doutrina da graça. Como é? É isso, cara.
Veja só, Não diz isso. foi feita uma pesquisa, um grande estudioso da vida de Armínio, ele analisou que Armínio, nos poucos livros que escreveu, comparados com outros reformadores do século XV, do século XVI, né, ele foi o teólogo que mais mencionou a graça de Deus. Já que Armínio é o teólogo do século XVI que mais cita a graça de Deus nos seus livros. Nós, aqui do EBH, desejamos que você esteja sendo ricamente abençoado por esses vídeos dessa série Fé Arminiana. Conversamos hoje sobre a eleição condicional e esse é um assunto que você deve continuar estudando, aprendendo, se aprofundando nele, tá bom? Então, querido, muito obrigado por assistir até aqui. Recomendo esta série e outros vídeos do nosso canal que podem abençoar sua igreja. Exiba esse vídeo lá na sua sala de escola bíblica, seja no domingo ou outro dia. Compartilhe ela com seus amigos, no grupo do WhatsApp, no grupo da família. Converse a respeito desses assuntos com outros irmãos e dê aquela força para o canal. Fica com Deus e até mais. Amém.